Vamos aqui hoje afiar a nossa espada, amém? Ser preparado com a palavra de Deus. Eu quero chamar aqui nosso irmão Alan, supervisor das nossas células. Ele estará ministrando a palavra de Deus. Não perdoa não, o pessoal não perdoa não. Obrigado aí pelos meus cabelos lindos. Inclusive eu vou falar dele na palavra, vocês vão ver. Brincadeira. Oi? Ah, tá bom. Boa referência, boa referência. Sansão da barba, né? Amém, meus irmãos? Graça e paz, boa noite a todos. É muita alegria mais uma vez estar aqui, podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai falar muito nessa palavra. Na verdade, Ele já vem falando bastante. Inclusive, eu estava ali na hora do louvor e eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, né? Porque uma das preocupações daqueles que vão trazer a palavra é estar de acordo com a vontade de Deus. E aí, quando a Dani começou a ministrar e ela falou que Deus trouxe no coração dela ministrar o quanto Ele nos ama, eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, porque a palavra é justamente em cima desse texto, né? O quanto Deus nos ama. E engraçado que eu nem estava no culto no domingo, e o Murilo, eu não sei se ele está aqui hoje, mas ele também ministrou a respeito disso, o quanto Deus nos ama, né? É importante a gente saber o quanto Deus nos ama. E aí eu começo a entender que Deus quer falar com a sua igreja que Ele ama cada um de nós. Talvez tenha alguém aqui que ainda não sentiu o quanto é amado por Deus. E eu creio que o Senhor, Ele não desistiu de você e não vai desistir de você. A questão é, você está disposto a sentir esse amor maior sobre a sua vida? Pense um pouquinho nisso, que eu tenho certeza que no momento que você erguer as suas mãos, fala, Senhor, eu aceito, você vai conseguir enxergar esse amor maior na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu acho que está dando microfonia, irmão, eu acho, mas aí você vê aí, tá? Antes de iniciar, eu queria só deixar 2 versículos, que é um costume meu, tá? Não quer dizer que quem faz ou deixa de fazer é mais santo ou menos santo, não é isso, mas é um costume meu que eu creio que vem me ajudando aí dia após dia na minha intimidade com Deus. E esse versículo são 2, né? 2 salmos. Salmos 90, 14, que diz o seguinte: satisfaze-me, satisfaze-nos, Senhor, pela manhã, com o teu amor leal. Né? Então, pela manhã, eu creio que Deus ele tem algo maravilhoso sobre nossas vidas. E o outro salmos é justamente, né, 92, o verso 1 e o 2, que diz assim, ó. Calma aí. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores no teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então a gente consegue enxergar aqui que o salmista, ele amava adorar ao Senhor logo pela manhã. E isso mostrava para ele que se ele louvasse a Deus o dia pela manhã, o dia dele, ao longo do dia, ele conseguiria cantar louvores felizes ao Senhor, porque ele já tinha sido renovado. Não quer dizer que quem faz isso ou quem não faz é mais santo ou menos santo, mas é algo que eu trago para a minha vida e que tem me edificado bastante. Né? Essa questão do primeiro alimento surgiu lá atrás, há uns 2, 3 anos atrás, e o Senhor, Ele vem me abençoando. A Renata até brinca, no dia que você não acorda de manhã, você é outra pessoa. Né? Então, ela até agradeceu o pastor quando a gente voltou esse ano, né, com o primeiro alimento. Falou, pastor, obrigado, você é o cara que vai fazer o aula acordar de manhã de novo, porque é uma bênção. Né? Eu estava conversando com o Luciano, que participou conosco aí do primeiro alimento referente ao encontro. E ele falou, eu pensei que eu ia ficar cansado, que meu dia seria, ruim, porque eu não estou acostumado e tal. Mas ele falou que foi o melhor dia da semana dele, certo, Luciano? Foi isso? Então foi o melhor dia da semana dele. Por quê? Porque ele amanheceu logo pela manhã, escutou a palavra, falou, conversou. Eu não sei se o Hélio e a Luciana foi a mesma coisa também. Então, para mim é importante, aí é mais uma recomendação, volto a repetir, não é quem faz isso ou deixa de fazer é mais santo, mas é algo que vem dando certo na minha vida e que os irmãos possam ter como costume também, se assim achar necessário. Amém? Texto base da palavra de hoje, João, capítulo 19, verso 30. E os irmãos da sonoplastia, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque a gente vai passar por bastante referência aí na noite de hoje, tá bom? João 19, 30 diz assim, ó. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Amém? Somente esse versículo. Ontem eu estava aqui na nossa reunião de encontro, e quando acabou a reunião de encontro, eu cheguei no Murilo. O Murilo não veio hoje, né? Não sei se ele está aqui, se está lá atrás, não veio hoje. Falei, Murilo, vem cá. Qual foi o horário que Jesus morreu? Tal, que hora que ele foi crucificado? Quantas horas passou na cruz? E comecei a fazer uma espécie de pergunta e resposta com ele, né? Falei, deixa eu testar aqui se você está lendo a palavra mesmo ou se não está. E aí eu comecei a brincar ali com ele. No final eu falei assim, ó, Murilo, 4,5. De 10 aí você tirou 4,5. Mas vamos estudar mais, vamos buscar mais. E ele falou, não, está certo e tal. E aí eu pensei assim, por que não tentar fazer algo parecido com a igreja, mas de uma forma menos, como é que fazer? Do jeito que eu fiz ontem com ele, eu fiquei ali forçando ele, né? Mas isso e aquilo e tal. E aí eu queria ver com os irmãos, vale colar, tá? Quem quiser, vale colar. É mais uma brincadeira mesmo, que veio no meu coração, para a gente falar sobre esse tema tão sério, mas de uma forma mais tranquila no começo. Eu queria saber se vocês sabem quando que iniciou a ceia do Senhor ali. Quando foi a ceia que comemorava a festa pascual? Alguém sabe o dia que foi isso? Não precisa nem falar o versículo, qual foi o dia? Jesus, antes de ele ser crucificado, num dia anterior, ele faz a ceia ali com seus discípulos, né, para celebrar ali a festa dos pães e tudo mais. Qual foi o dia da semana? Vocês sabem? O Johnny falou que foi na sexta? Quem mais? Eu vi o quinta, Flávio quinta. Quem tá com o Flávio, quem tá com o Johnny? Brincadeira. Foi na quinta-feira, né? Tá valendo a sua sabedoria, varão. Amém? Mas quem quiser, o Wellington também, ele falou que vai estar disponibilizando aí um voucher lá na Espetor. Brincadeiras à parte. Então foi numa quinta-feira, né? A palavra fala isso lá em Mateus 26, 20. Não precisa levar referência agora, mas quem quiser anotar aí para depois estudar em casa. Mateus do 26 ao 20 fala que depois ali da ceia, Jesus, né, no período da tarde, Jesus, eles saem para algum lugar. Qual foi esse lugar que eles saíram? Depois da ceia, eles foram... Jesus leva ele para algum lugar. Qual foi o lugar? 1, 2... O pastor falou um aqui. Qual foi, pastor? Getsemane. Até o pastor está com medo de falar. Foi Getsemane ou não foi? Foi Getsemane. Aí, legal, boa. E aí, eles estão ali, Jesus ele vai orar, né, ali no Getsemane, ele começa a orar, e ele pede até para os discípulos, né, João, Pedro, fica aí orando, né, porque eu vou lá orar um pouquinho, e quando eu voltar, espero que vocês estejam intercedendo por mim. Eles estão lá dormindo, né, acho que muitos conhecem isso aqui. E aí chega alguém. Quem foi esse alguém que chegou depois que Jesus volta pela terceira vez? Alguém sabe? Ele estava orando, Jesus voltou lá e falou, pô, você tem que interceder por mim, eu pedi, eu sei que vocês estão com sono, mas está chegando a hora e tal. Aí, quem chegou depois da terceira vez? Aconteceu um ato aí muito, todo mundo conhece, talvez vocês só não estão lembrando. Pedro. Não, um pouquinho antes, o que aconteceu? Judas apareceu na terceira vez, né? Quando ele orou pela terceira vez ali, que ele voltou, ele falou, acorda, tá chegando a hora aí que o pessoal vai vir para vir contra mim. Quem que vem? Vem Judas. E Judas, ele trai Jesus ali com um beijo, né? E aí, a palavra fala que, todos nós sabemos que Pedro, ele vai negar Jesus lá na frente e tudo mais, né? A questão é, qual foi esse horário que Pedro negou Jesus? Alguém lembra, assim? Alguém sabe? Já ouviu falar? Já estudou sobre isso? Quando o galo cantou. Ó, qual foi esse horário que o galo cantou? Já tá quase, tá indo aí. Meia-noite, dou-lhe uma. 3 horas, dou-lhe 2. 6 horas, está dividido aí, hein? Meia-noite, 3 horas e 6 horas. Foi às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, Flávio, parabéns, meu irmão. Por que foi às 3 horas da manhã? Reza a lenda, né? Tem a história que o cantar do galo era às 6 horas da manhã, né? 3:05, aí, irmão. 3:05 da manhã. Eu falei que valeria colar, ó. Ele já foi esperto, já pegou o Google ali e tá puxando. Porque o que acontece? Lá o turno da vigília, né, noturna, lá antigamente, dos romanos, ele era dividido em 4 partes. Era às 18 horas, à meia-noite, às 3 horas da manhã e às 6 horas. Cada período desse existia a troca de soldados, né? E aí acontecia que cada troca de soldados, a terceira troca da madrugada era às 3 horas. E essa troca de soldados ali de vigílias era do grego, chamava-se galicim, né? E galicim quer dizer o cantar do galo. O nome dessa troca de soldados era
cantar do galo. Então, Jesus fala assim, ó, antes que o galo cante, antes que soa a trombeta do trocar, né, de vigias, você vai me negar 3 vezes. Justamente isso aconteceu às 3 horas da manhã. Amém? Estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Vamos lá, tem mais pergunta, hein? Tem mais pergunta. E aí, qual foi o horário que os judeus, né, os sacerdotes, porque os primeiros ali a repreenderem Jesus e a prender eles não foram os soldados romanos, foi sim os líderes sacerdotais da época, né? E aí eles levaram Jesus para algum lugar, né? E eles levaram primeiro para a casa de Anás, depois levaram para a casa de Caifás. E aí, quando ele chegou lá para Pilatos, que horário mais ou menos que era esse? Vocês já chegaram a ver sobre isso? A hora que ele chegou ali para ser julgado por Pilatos, que era o governador ali de Jerusalém. Vocês sabem? 3 horas da manhã, cantou o galo. Né? E aí, Flávio? Meio-dia, 6 ou 9. Ó, o Alisson foi bem. Coloca aí pra gente, irmão, para não ficar só nas minhas palavras. João 18, 28 ou Mateus 15. Qualquer um dos dois. Ó, tá escrito João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório é onde o governador ficava, né, de Jerusalém, que era Pilatos. Já estava amanhecendo. Então era no comecinho da manhã, né, no final da madrugada ali, já iniciando o amanhecer. Estava amanhecendo. Então entende que é por volta ali de umas 6 horas da manhã, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar com tudo isso, gente. É mais uma forma descontraída de falar o processo da crucificação e ficar claro na mente de vocês aí todo esse percurso. Então, por volta das 6 horas. E acontece que depois disso ali é feito o julgamento, que todos nós conhecemos, né? E aí a outra pergunta, já está acabando o quiz aqui nosso. A outra pergunta é, do momento que ele é entregue para Pilatos, até o momento no qual inicia-se a crucificação, quanto tempo se passou aí? Vocês têm uma noção? Que hora que iniciou a crucificação? Se 6 horas mais ou menos foi a hora que ele foi entregue, qual foi a hora que se inicia a crucificação? 9 horas. Tem mais alguém? Vocês estão colando bem, hein? Aprenderam a achar o Google aí, né? Boa, boa. Então foi 9 horas da manhã. Então foram das 6 da manhã, mais ou menos, até as 9. Isso está lá em Marcos, capítulo 15, versos 25, mostra exatamente o início da crucificação de Jesus. Coloca aí, Marcos 15, versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Quando exatamente Jesus foi crucificado, foi 9 horas da manhã. Estão entendendo aqui o contexto? Então a gente estava lá na quinta-feira à noite, aí Jesus é traído por Judas por volta das 10, 11 horas da noite. Aí acontece que 3 horas da manhã o galo canta, Jesus está sendo levado ali para Anás, Caifás, que é os líderes sacerdotais. Depois disso ele chega lá em Pilatos por volta das 6 horas, e quando é 9 horas ele passa por aquele período ali das 6 às 9, sendo castigado, julgado, zombado, espinho, coroa de espinho, todas essas coisas. 9 horas da manhã inicia-se a crucificação. Beleza até aqui? Deu para entender? Bom, aí a palavra fala que quando dá por volta de um certo horário aí, o céu fica escuro. E esse céu fica escuro, o céu de toda a terra fica escuro. Qual que é esse horário? Que o céu começa a ficar escuro. 3 horas da tarde. Mas inicia-se antes. Inicia por volta das 3 horas da tarde. Você já respondeu a próxima. 3 horas da tarde Jesus morreu. 3 horas da tarde é a hora que Jesus morreu. Mas antes o céu fica escuro. Por volta da meio-dia, o céu começa a escurecer, né? E aí isso está lá em Mateus 27, 46, é isso? Mateus 27, 45 e 46. Deixa eu ver se é isso mesmo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. É um pouquinho antes, né? Vê o... E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas. Então, começou meio-dia até escurecer. E aí, quando foi 3 horas da tarde, Jesus ele dá o brado, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me abandonaste? E aí, logo em seguida, ele vem a falecer. Começa às 9 horas da manhã, inicia-se às 9 horas, segundo Marcos capítulo 15, versos 25. Aí, então, já continuando essa pergunta aí, começa às 9 horas e a gente vai até às 15 horas. Qual foi o período de crucificação? 6 horas que Jesus Cristo ficou ali pregado na cruz, sofrendo,
6 horas da manhã. Ó, viu? Tá lá com a gente, glória a Deus. Boa, boa. Gente, então assim, o que eu queria, juntando tudo aqui, né? O julgamento de Jesus iniciou por volta das 6 horas da manhã, tá lá em Marcos 15:1. Sua crucificação começou cerca de 3 horas depois, às 9 horas da manhã, Marcos 15:25. E ele morreu cerca de 6 horas depois do início da crucificação, que está lá em Mateus 27, do 45 ao 50. A gente conseguiu passar aqui de uma forma descontraída todo o processo ali de crucificação de Jesus Cristo. E por que eu quis trazer tudo isso? Porque eu queria que vocês entendessem justamente o finalzinho, sabe? Foram 6 horas que Jesus passou em agonia. 6 horas que Jesus passou ali sofrendo, ali de fato, né? Porque antes ele já tinha sido castigado das 6 até as 9, mas a crucificação, a zombaria maior, iniciou-se às 9 horas da manhã. E foi um momento de muita angústia, eu creio, para Jesus Cristo. A ponto de ele falar para Deus, por que você me abandonou, Senhor? Né? Então ele conseguiu sentir todo o peso da humanidade. E eu só queria que vocês entendessem que essas 6 horas foram 6 horas cruciais para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa noite. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria, por favor, o Anderson, coloca o vídeo que a gente tinha falado, para que eles consigam enxergar tudo isso que a gente falou aqui, mas visualizar, que eu acho que é mais impactante, amém? Pode pôr, por favor.
como eu mesmo vos tenho amado. Comai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. É diferente quando a gente enxerga, né? Quando a gente consegue visualizar e se colocar ali naquele momento. Enquanto eu tava falando assim, o quiz parecia até ser, pô, legal, tal, tudo, né? Tipo, aconteceu tudo isso mesmo. Só que quando a gente olha assim e vê que aqui é um filme, mas é exatamente o que a Bíblia fala que aconteceu. E você começa, quando você entende da Bíblia e olha para esse filme, você fala, cara, aconteceu exatamente como está escrito. E eles pegaram exatamente o que a palavra diz. E essas 6 horas que a gente viu lá não foram 6 horas normais. Que, sei lá, talvez você passou no dia de hoje, ou uma sexta-feira qualquer, que você passa aí todos os dias, ou toda sexta, que enfim. Elas foram 6 horas, ou melhor, as 6 horas mais críticas da nossa humanidade. Foi naquelas 6 horas que Deus conseguiu externar o amor dele de fato sobre todos nós. Uma coisa é você falar que ama, né? Outra coisa é você externar e mostrar em atitudes. E naquele momento foi exatamente Deus mostrando para nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama, pastor, o quanto Ele te ama, Marcos, o quanto que Ele ama cada um de nós. Mas, Alan, você fala tudo isso, tipo, o real propósito da nossa pregação de hoje é mostrar esse amor. Só que naquele dia tem uma verdade muito importante que aconteceu e que ao acontecer tudo aquilo, essa verdade ela ficou cravada lá no monte, né? E já, né, falando para vocês, foi o monte no qual Jesus ele vai ser crucificado, chama-se Monte da Caveira, né? Se a gente for pegar lá do grego, chamado Monte Golgotá, que quer dizer lugar da caveira, né? Historiadores falam que é por conta da estrutura ali, né, que parecia uma caveira, dava a entender que a parte de trás lembrava uma caveira. Mas eu vou um pouquinho além, sabe? Eu acredito que não foi à toa que Jesus Cristo foi crucificado justamente no monte chamado de Caveira, um lugar no qual o nome era Caveira. Se a gente for pegar, eu estudei um pouquinho sobre a questão de caveira, existem vários significados. E olha, eu já estou falando aqui que não é que é caveira, não é nada disso. Eu só quero dizer que existem vários significados. Por exemplo, se a gente fosse pegar para os motociclistas, a caveira é, acima de tudo, o símbolo de igualdade, né? Uma lembrança que, no fundo, todos nós vamos ter o mesmo fim, né? Quem não sabe, caveira é a parte do crânio, né? Só essa parte aqui da cabeça. Não é nem o corpo inteiro, é a parte do crânio ali, chama-se caveira. Então, todos nós temos uma caveira, né? Só que a questão é que ela não está visível porque a nossa pele acaba cobrindo. E quando os motociclistas pegam esse símbolo de caveira, eles estão falando assim, olha, todos nós teremos o mesmo fim, somos todos iguais, né? Se a gente for pegar os piratas da antiguidade, a caveira era essencial para causar medo nas embarcações e revelar a intenção que eles tinham agressiva uns para com os outros. Olha, a gente está aqui com a intenção mesmo, se você vir vai ser ferro e fogo, né? E se a gente for pensar, tem a caveira no BOPE também, né? Que é a Brigada de Operações Policiais Especiais. E essa caveira para o BOPE simboliza não apenas a morte,
mas também o conhecimento e inteligência, né? Porque lembra aqui a parte do cérebro, a parte do crânio. Eu estudei um pouquinho, irmãos, olha o tanto que eu estudei para trazer essa palavra para vocês. E por fim a gente tem um outro significado que lá no México, eu nem sabia que existia essa festa, mas eles comemoram o dia da morte. E quando eles comemoram, o símbolo máximo dele lá é a caveira, né? A caveira mexicana é um elemento muito popular e central na celebração dos mortos, que ocorre lá entre os dias 31 de outubro até o dia 2 de novembro. Então o que eu vejo aqui? Que existem vários significados para a caveira, né? Vários, em diferentes culturas, até mesmo no Brasil, lá no México tem outras culturas também, que tem um significado para a caveira. Mas o que não podemos negar, que de fato, se um dia você chegar a ver uma caveira, quer dizer que ali não tem mais vida. Né? Uma pessoa veio falecer, porque nós só enxergamos a caveira quando toda a pele ela é defecada, ela sai, não existe mais pele. Aí sim você vê a caveira de fato. Né? Então se um dia nós chegarmos a ver uma caveira, nem vou perguntar se alguém aqui já viu em si, mas simboliza que não tem mais vida ali. Não existe mais. Alguém já faleceu, alguém já morreu. Então, a caveira também pode ser simbolizada como morte, de fato. Uma vida que não existe mais. E aí a minha pergunta é, será que não teria um significado de Jesus ter, de fato, no Monte da Caveira, justamente no monte chamado Caveira, existia a crucificação de Jesus? E aí o que nós sabemos é que a morte de Jesus, ela cumpriu um propósito. Né? Ela veio para cumprir um propósito de salvação da humanidade. Então Jesus ele veio cumprir uma profecia, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? E o pecado, a gente sabe, né, se a gente for olhar lá em 1 Coríntios 15, do verso 56 e 57, fala assim que o aguilhão da morte é o pecado. Então a ferramenta que a morte utiliza para matar é o pecado. Toda vez que nós pecamos, quer dizer que nós estamos, a morte está utilizando a ferramenta dela, o aguilhão da morte é o pecado, para nos matar. E aí Jesus ele vem, e quem que ele veio? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, ele tira a ferramenta que a morte tinha para um dia nos matar. E a morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Então não foi à toa que naquele momento Jesus veio a falecer justamente no monte chamado Caveira. Pelo contrário, é porque ali ele queria demonstrar que a morte já não tinha mais poder sobre a humanidade. Aqueles que passassem a crer em Jesus Cristo, naquele mesmo lugar, Jesus ali ao lado, ele veio a ser ressuscitado. Então, no lugar onde era conhecido por morte, era conhecido por, caveiras jogadas ali, agora é um lugar conhecido pela ressurreição de Cristo, um lugar onde traz vida para cada um de nós. Então, tudo isso é pensado, a Bíblia inteira ela foi moldada para que eu e você tivéssemos vida plena em Cristo Jesus. Num lugar que era conhecido por morte, Jesus traz vida. E eu até coloquei aqui, às vezes as pessoas acham que a sua vida não tem mais sentido, mas para Jesus, ele faz com que ela tenha sentido. Mas, cara, não sei, vamos pensar também na enfermidade. Jesus, ele traz a cura. Tudo que vem para matar, tudo que vem para destruir, Jesus vem para dar vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Jesus, ele nunca traz morte, mas sempre traz vida. Coloca para mim João 14:6, por favor, irmão. Só para, eu gosto sempre de referenciar. Lá em João 14:6 fala assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é Jesus falando assim, olha, a vida está em mim. Talvez você está falando assim, minha vida não tem mais sentido algum, o meu casamento não tem mais sentido algum, os meus pais, os meus parentes, eu sou um cara angustiado, mas Jesus ele vem e fala assim, olha, se achega até mim. Vem até mim, porque eu quero te dar vida. E ele disse mais, lá em João 11:25, coloca por favor, João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ainda que morto, cara, eu não sei a situação que você chegou aqui hoje, eu não sei as dificuldades que você tem passado, mas eu sei que existe um Deus que ele está acima de qualquer dificuldade que você possa ter, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, ver uma caveira é o mesmo de ver um corpo, que não tem mais vida e tudo mais. E isso, quando eu estava lendo essa passagem, me remeteu lá em Ezequias, lá em Ezequiel, quando a gente consegue enxergar lá em Ezequiel o vale de ossos secos.
Ezequiel 37, do 10 ao 14. Abre para mim, por favor, irmão. Ezequiel 37, do 10 ao 14. Ezequiel, ele chega, ele é chamado por Deus a um vale onde tinha muitos ossos, sabe? Tipo, tinha um exército de ossos, assim, que as pessoas tinham morrido e tinha muito osso espalhado aqui naquele território. E aí Deus chama Ezequiel e fala assim, vai lá naquele vale de osso seco. E olha o que Deus fala para ele. Deus fala assim, ó, no 10, né? Isso. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Qual foi a ordem recebida? Profetiza sobre eles, Ezequiel. Profetiza que vai haver vida, que eles vão levantar, que eles vão viver novamente. E aí Ezequiel vai lá e cumpre a vontade de Deus e fala, ó, profetizei conforme a ordem que me recebi. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, então um monte de vale de osso seco agora se tornou vida. E aí o 11 fala assim, ó, então ele me disse, ele quem? O Espírito Santo de Deus falou para Ezequiel, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram. Eu vou voltar aqui, ó. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Diadema, são toda a nação de São Bernardo, do ABC, da terra, do Brasil. Esses ossos são nós, população brasileira, no todo, população mundial. Quantas pessoas não estão dizendo, Senhor, meus ossos secaram, a minha esperança se desfaleceu, Deus, não tem mais como eu andar nessa vida, não faz mais sentido eu viver, não tem por que eu continuar nessa terra. Era o povo de Israel clamando a mesma coisa, fomos exterminados, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais família, eu não tenho mais, meu filho me abandonou, todo mundo saiu de perto de mim, não faz mais sentido eu viver, fomos todos exterminados. O 12... Por isso profetizei, e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, ó Senhor, o meu povo vou abrir os seus túmulos, e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Se Deus disse para aquele povo, Deus disse para você também. Você tem esperança nisso, você acredita nisso, você tem vida no Senhor. Sabe, não viva essa vida medíocre, de pessoas que não acreditam que há vida no Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, entrega suas vidas para Ele, e eu tenho certeza que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. E aí ele continua, e quando eu abrir, no 13, quando eu abrir os seus túmulos, e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, tudo para a glória de Deus. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que o Senhor, que foi o Senhor que falou e a palavra do Senhor se cumpriu. Então, em nome de Jesus, você é filho amado de Deus. E eu falei assim, Senhor, como que eu posso, além do vídeo, mostrar que nós somos importantes para Ti? E aí o Senhor falou assim, mostra a minha palavra, vai na palavra, você tem que falar o que eu já falei. Porque às vezes a gente quer fazer toda uma história, a gente quer buscar referências de um monte de lugar, e está tudo na palavra. E eu falei, Senhor, me mostra quais são os versículos que eu tenho que andar, por onde eu tenho que passar, por onde eu tenho que fazer, sabe, quais versículos que eu tenho que falar. E aí ele falou assim, Alan, primeiro você começa falando para a igreja que nenhum deles são inúteis. Ninguém aqui é inútil. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, talvez, tipo, eu olho para o meu trabalho, eu não consigo prosperar ali, porque o meu encarregado, o meu chefe fala que, tipo, nunca vai olhar para mim, talvez me despreza. Talvez você está na sua família e a sua esposa fala assim, poxa, meu marido não serve para nada, não faz nada. Se você escutou isso do seu filho, ou você já falou para o seu filho já escutou isso de você. E aí Deus falou assim, primeiro já comece falando para eles que ninguém é inútil na minha presença. Eu amo cada um deles do mais profundo amor. Você é a imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 27. Como que Deus ia criar alguém à sua imagem e não iria amá-lo? Então ele estaria dizendo que ele não se amava, né? E se Deus é amor, é o próprio amor, como que ele não iria se amar? É impossível isso. Então ele se ama, ele criou alguém igual a ele, imagem e semelhança a ele, porque ele ama essa pessoa também. Abre para mim Gênesis 1, 27. Amém? Agora você vai abrir bastante aí, em nome de Jesus. Gênesis 1, 27. Já deixa preparado aí, tá bom? Criou Deus o homem. Gênesis 1, 27. É isso mesmo? É. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e a mulher o criou. Então você é a imagem e semelhança. Grava aí, vou falar alguns pontos, tá? Deus se importa com cada um de vocês. Mateus 10, 30. Deus se importa com cada um de vocês, irmãos.
Quem quiser anotar, anota isso aqui, cara, anota. Deixa no celular, deixa na tela do celular, assim, ó. Quando eu quero uma coisa, assim, que, tipo, almejo bastante, eu deixo lá, eu crio um print, deixo na tela do celular, para todo dia, quando eu acordar, eu falo assim, Deus me ama, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu ande por esse caminho. E toda vez eu fico olhando e relembrando isso, porque a gente é falho, a gente esquece mesmo. Às vezes a gente fala aqui, olha, você é mais semelhante a Deus. O Alan falou alguma coisa lá, mas o que era mesmo? Cara, anota e deixa o negócio visível. Facilite o que é bom, né? O irmão Nilson está aí em algum lugar. Facilite o que é bom, né, Nilson? Cara, é bom você saber o quanto você é amado, o quanto Deus se importa com vocês. Eu falei que ia falar do cabelo, até o cabelo da cabeça de vocês estão sendo, o Senhor sabe cada um. O meu é fácil, né? Ele fala, Alan, 0, então rapidinho ele já resolve. Mas tem alguns aqui que tem muito. Então, ok, né? Tipo, poxa, mas Deus sabe quantos cabelos você tem, cara, é impressionante. Será que Ele não se importa com você? Tipo, Deus te ama muito, muito, muito. Abre para mim, irmão, Isaías 43:4. Você é precioso para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, olha só, olha o que Deus está falando, você é precioso e eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. O Senhor, Ele deu o Filho dEle, e o que tiver que dar, Ele vai dar por amor à sua vida. Não foi só Jesus. Se Ele deu o próprio Filho, a gente vai ler isso mais para frente, mas se Ele deu o próprio Filho, você acha que Ele não vai dar uma outra coisa por amor a você? Tipo, não faz sentido. Lógico que Ele vai dar o que tiver que fazer para te abençoar. Deus vai fazer para te abençoar, porque você é precioso para Ele, em nome de Jesus. 1 Pedro 2:9, em nome de Jesus, você faz parte do povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleitas. Quem crê assim, em nome de Jesus? Amém? Vocês são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Uma hora você estava perdido, uma hora nós estávamos, sabe onde? Lá no monte da caveira, sabe, mortos, mortificado. Mas agora nós temos vida e vida em abundância no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos chamou e falou assim, cara, você é minha geração eleita. Não tire isso do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Outro versículo, 1 João 3:1, a parte A, diz assim, ó, você é um filho de Deus. Veja quão grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ah, não, mas está falando tantos versículos, é porque eu quero que isso fique cravado no seu coração, porque eu não entendo. O Murilo, ele comentou alguma coisa, a pessoa fala assim, mas eu não sei, eu não tenho mais por que viver. Como não tem, cara? Você é amado de Deus, você é filho de Deus, você é peça preciosa de Deus, Deus te ama, você é povo exclusivo, e a pessoa fala assim, eu não tenho por que mais viver, pelo amor de Deus. Você não entendeu o amor de Deus ainda. Não é possível uma pessoa que tem compreensão de tudo isso viver uma vida de lamentações, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Não pode, gente. Um cristão que está na casa de Deus e não enxergou o quanto Deus te ama de fato, não está vivendo o evangelho da graça ainda. Pelo amor de Deus, vamos lá. Por você foi pago um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço, amém? Deus não se esquece de você, essa aqui é sensacional. Será que uma mãe, Isaías 49:15, abre aí, Isaías 49:15, vou até ler aqui, ó, devagar. Isaías 49:15, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Cara, eu tenho um filho. A Renata, meu Deus do céu, a Renata, o Theo respira, ela fala, tá tudo bem, filho, o que aconteceu? Se porventura um dia, a Renata, mesmo com o amor que ela tem, deixar de alimentar o Theo, o nosso Deus, Ele jamais vai deixar de alimentá-lo. A nós que estamos clamando a Ele, em nome de Jesus. Saiba disso, irmãos. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus, em nome de Jesus. E aí as pessoas falam assim, mas Alan, eu sou tão errado, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mesmo assim, Deus me ama. Sim, Deus te ama, porque os seus fracassos, eles não são fatais. E aí eu até deixei uma frase aqui, você comete erros, Deus, Ele não comete erros. E olha uma coisa interessante, Deus te criou. Vocês conseguiram captar? Se Deus não comete erro e Ele me criou, eu não sou errado.
Eu não sou um erro, eu não sou imperfeição, eu não sou inútil, eu não sou nada. Simplesmente eu fui criado por Deus que não comete erro. Então você é um acerto certeiro de Deus para essa terra. Você tem um propósito aqui na terra. Você tem, sabe, uma missão a ser cumprida. Você não está aqui por simplesmente estar, viver uma vida simplesmente por estar não faz sentido algum. Deus não iria te colocar aqui sabendo tudo isso que a gente leu aqui, simplesmente à toa, para você não ter serventia nenhum. Busque o seu propósito nele, sabendo que você é amado por ele, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por este amor maior, Pai. Obrigado, Deus. De verdade, eu não sei, não faço a mínima ideia do que cada um aqui passa, né? A não ser a minha família mais próxima. Mas eu sei que se Deus vem falando, não só hoje, mas já falou no culto passado, já falou nos louvores, e agora na palavra, cara, é porque Deus quer falar com alguém, que Ele ama de fato, que essa pessoa está angustiada. Tá, não sei, talvez você entrou aqui e falou assim, eu vou lá naquele culto e se eu não sentir o toque do Senhor, eu nunca mais vou para a igreja, está aqui com a gente há algum tempo. Talvez você entrou aqui e falou assim, Senhor, é a última cartada que eu dou, se o Senhor não falar comigo e eu não entender qual que é o seu propósito para mim, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, eu não quero saber do meu casamento, eu não quero saber da minha vida, eu não quero saber de nada. Não sei, talvez você entrou aqui com um pensamento, sei lá, absurdo ao extremo aí, de tipo, sair daqui, se Deus não falar com você, você vir a se suicidar, não sei, cara. Mas o que eu sei é que Deus quer te mostrar que Ele te ama. A questão é, você quer receber esse amor? Sabe, você está de coração aberto? Porque a palavra diz lá em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e bate. Só que para Ele entrar, você tem que ouvir, cara. Ouvir e abrir a porta. Porque fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, Ele vai vir e vai entrar e vai cear com cada um de vocês. E a ceia do Senhor é repleta de amor, é repleta de paz, de alegria, de amor, bondade, misericórdia. Então, não sei a maneira que você chegou aqui, mas eu só peço uma coisa, sabe? A gente vai estar orando, abra o seu coração para Ele. Ai, mas, Alan, como assim abrir o coração? Só fala assim, Senhor, entra. Só fala isso, entra, Senhor, faça morada no meu coração. Feche todos os seus olhos em nome de Jesus, não importa quem está ao lado direito, não importa quem está à esquerda. Se você é essa pessoa que ainda não conseguiu enxergar o amor de Deus, que está na igreja e ainda não conseguiu sentir esse amor maravilhoso, só fala assim, Senhor, Pai, faça morada no meu coração. Senhor, entre e que eu possa de fato viver, não mais eu, mas agora o Senhor viver em mim, Deus. Que essa seja a sua oração, que esse seja os seus pensamentos. Talvez você não saiba nem orar nesse momento, mas que ao a gente começar a orar aqui, a gente começar a louvar, que o seu coração, o seu pensamento esteja voltado a isso. Pai, entra na minha vida. Pai, entra no meu coração. Pai, entra no meu lar. Entra na minha casa, Jesus. Faça morada na minha família. Que esse seja o seu pensamento. Aonde você entender, aonde o Espírito Santo entender e te tocar, que está precisando de Jesus lá, Ele vai te mostrar. E você só vai precisar abrir a sua boca e falar assim, Senhor, é nessa área mesmo, Pai, que eu quero que o Teu amor venha refletir lá, Deus. Em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, Deus, diante de Ti, Deus, Pai, eu sei, tenho certeza absoluta que o Senhor vem há algumas semanas, Deus, mostrando para nós o quanto o Senhor nos ama, mas eu entendo que ainda há pessoas que não entenderam isso, Pai, mas que precisavam dessa palavra de hoje, precisavam enxergar e visualizar, Pai, todo o momento da Tua crucificação, para poder falar assim, Senhor, agora eu compreendo o tamanho do amor que o Senhor tem por mim, Pai. E essas pessoas, Jesus, estão aqui, Deus, porque se não fosse assim, o Senhor não teria tocado no nosso coração para estar ministrando o quanto o Senhor nos ama, Pai. E essas pessoas estão aqui, eu peço, Espírito Santo, bata um pouco mais alto, Pai. Senhor, bata na porta com mais um pouquinho só de força para que ela possa escutar, Jesus. Talvez ela está um pouco longe, um pouco distante e não conseguiu enxergar ainda, não conseguiu escutar, Pai. Mas bata um pouquinho mais forte, que ela possa ouvir e abrir a porta do coração e falar, Senhor, entra, Pai. Faça morada. Por que você não entrou antes, Jesus?
Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Espírito Santo, vá no coração de cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra, Pai, entra, Deus, faça morada, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria fazer uma pergunta aqui, todos de olhos fechados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Espírito Santo, é o Senhor que convence, Pai. Espírito Santo, é o Senhor que direciona, Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que porventura quer que o Senhor pediu ou clamou para o Senhor entrar em alguma área da sua vida? Só levante sua mão aqui em nome de Jesus. Aleluia. 1 pessoa, 2, 3. Tem alguém? 4. Cara, não se incomode, eu estou com a mão levantada porque eu pedi também. Falei, Senhor, Espírito Santo, é nessa área, Pai, que eu quero que o Senhor mostre mais o seu amor sobre a minha vida. Nós não somos perfeitos, nós temos falha, nós erramos. Nós não compreendemos do amor de Jesus. Em todas as áreas, infelizmente, não somos perfeitos. Eu queria saber se tem mais alguém que clamou por alguma área específica da sua vida e que ainda está com dúvida ou sabe, não ter a certeza que o Espírito Santo de Deus de fato vai entrar e fazer morada. Se você é essa pessoa, eu queria fazer um convite para vocês em nome de Jesus. Se possível, aqueles que tiverem coragem, aqueles que quiserem, tiverem coragem, porque quando nós damos um passo para Deus, Ele dá 10, 20, 30 ao nosso favor. Aqueles que tiverem coragem e quiserem vir aqui na frente, eu vou pedir para que vocês venham juntamente com os líderes nossos da nossa igreja, para que a gente possa fazer uma oração individual para cada um de vocês e potencializar esse amor maior sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não reprima a vontade do Espírito Santo de Deus. Você está tendo oportunidade de se entregar verdadeiramente a Ele em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. O tio da minha esposa, eu nem ia falar isso, mas no início desse ano, 2023, exatamente no dia 12, o filho dele mandou uma mensagem, criou um grupo familiar. E aí o filho dele clamou por socorro, falando assim: o meu pai, ele está bebendo e a gente não sabe mais o que fazer com ele. E ele pediu ajuda, a gente quer internar ele, e tem uma clínica aqui, e eu queria ver quem consegue ajudar a gente. E aí a gente falou assim, olha, nós não temos condições de ajudar com valores financeiros, mas nós temos uma clínica lá na nossa igreja, e se você quiser a gente vai aí, conversa com seu pai e leva. Eu falei até com o Johnny na época, e eu falei, Johnny, tem esse moço aqui, tipo, o filho dele não quer, porque ele queria uma clínica paga e tal, mas a gente não tem condições. Se ele estendesse a mão, a gente ia lá e levava ele para a clínica que a gente tem, que é gratuita. E aí o filho dele falou, não quero, porque aqui ele vai ter um atendimento diferenciado, ele vai ser individualizado, ele vai receber aqui os melhores cuidados, são os melhores clínicos, tal e tudo. E aí a gente falou, tudo bem, só que a gente não tem condições de ajudar. Mas se você consegue, cara, vai lá, coloca ele. E aí encerrou o seu assunto. E enfim, a gente entendeu que ele tinha colocado o pai dele, né? Só que quando foi hoje, 4 horas da manhã, a Renata recebeu uma ligação falando que o tio dela veio a falecer. Ele bebeu tanto que caiu, bateu a cabeça e veio a desfalecer. E aí, sabe o que me remeteu? Que Deus, ele sempre alerta as pessoas no qual ele quer salvar, que estão no mundo e precisam de uma salvação, porque ele foi alertado. Eu tenho certeza que o Jonathan, que é o primo da Renata, ele é cristão também, ele falou do amor de Deus pro pai dele. E
esse mover que aconteceu em janeiro não foi à toa, é porque Deus estava mostrando a última chance para ele sair daquela situação e ele não quis sair. Assim como aconteceu há um tempo atrás, a gente ir lá, um rapaz de rua, e quando a gente voltou lá, ele não estava, falou que não ia para a clínica, e quando foi na tarde daquele dia, ele veio a ser preso. Era Deus mais uma vez alertando: olha, essa é a sua última chance. E a questão que eu estou trazendo tudo isso aqui, o amor de Deus foi revelado para cada um de vocês. O amor de Deus foi explícito aqui de todas as formas, de forma falada, de forma visual, sabe, de forma cantada, de todas as formas que o amor de Deus poderia ser ministrado na vida de alguém, ele foi ministrado nessa noite. Por quê? Eu não sei, mas Deus preparou tudo. Preparou louvor, preparou áudio, preparou tudo para que ele pudesse falar sobre o amor dele. E a questão é, talvez essa seja a última chance da sua vida, de fato, de receber o amor de Deus. Não estou falando que você vai morrer amanhã, não. Longe de mim, quem sou eu para falar algo do tipo? Mas uma morte que eu sei que existe também é a morte espiritual. E dia após dia, por não entender esse amor, muitos cristãos acabam morrendo espiritualmente. Quando a gente vai ver, o cara não está mais aqui. O casamento dele acaba destruindo, a vida acaba virando nada. E quando a gente vai ver lá na frente, ele se suicidou, mas por quê? Porque não foi da hora para outra, não, foi vários dias no acumulado que fez com que ele viesse a falecer, da morte espiritual para a morte física. Então, mais uma vez eu faço a pergunta: tem mais alguém que gostaria de receber deste amor nesta noite? Que gostaria de que Deus de fato entrasse na sua vida e fizesse morada? Não estou falando que você vai sair daqui o melhor dos melhores cristãos, não, porque eu não sou, o pastor não é, nós não somos. Nós temos nossos erros, as nossas falhas, mas que nem eu falei, Deus ele não erra, e Deus criou cada um de nós. Na nossa fraqueza, sabe, no tamanho pequeno que nós somos perfeitos para Deus. Se tem mais alguém, em nome de Jesus, essa é a última chamada que eu vou falar. Por favor, vem aqui na frente que a gente quer orar por vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, pastor? E pode iniciar a oração e vocês fazem o louvor, tá bom? Amém, oremos. Senhor meu Deus, Pai, neste momento, Deus, aqui estão, Pai, os seus filhos amados, que entenderam, Jesus, deste amor maior, Pai. Não foi o meu falar, não foi o cantar, mas foi o Teu Espírito Santo que convenceu cada um deles a estarem aqui na frente, Jesus. Porque a Tua palavra nos fala que quem convence é o Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, da mesma forma que eles foram convencidos a aceitar, Jesus, o Senhor, nessa noite, entrar na área da vida deles, Pai. Eu peço, Senhor, que agora de fato o Senhor entre na vida de cada um deles, Jesus. E se eles deram um passo, que o Senhor dê 1000 a favor deles, Pai. Que o Senhor dê, Pai, 2000 a favor deles, Jesus. Que eles sintam esse amor maravilhoso, que eles possam ser constrangidos por esse amor maravilhoso, Jesus. Pai, que eles não consigam entender esse amor maior, porque está acima do nosso entendimento. Porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Jesus. E a Tua graça está acima de todos nós, Deus. Aleluia, toma nas Tuas mãos. Eu não sei a petição de cada um, mas Tu sabes, Deus. Tu sabes, Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, nós Te adoramos, Deus. Aleluia. 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 Nasci, a bagagem do passado eu carreguei. Quem recebeu oração pode voltar para os seus lugares. E vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, mas o Senhor me achou. Era eu condenado, era eu. Oh
meu Senhor. Nós estávamos condenados, mas o teu sacrifício ali naquela cruz nos trouxe reconciliação. Hoje nós temos total acesso a Ti, meu Deus, e por isso nós somos gratos ao Teu amor, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, para Te adorar e para Te agradecer. Aqui a bagagem do passado eu carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Declare. Condenado era eu, condenado era hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. O Senhor te encontrou. O amor do Senhor nos encontrou. Aleluia. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez você nunca tomou decisão, porque o amor, ele precisa ser recebido. Jesus, ele teve uma ação, um ato, e talvez você ainda não consegue sentir, viver, porque da tua parte, porque o mundo espiritual, ele é ativado do natural. A Bíblia diz assim, que aquilo que ligamos na terra estará ligado no céu. Como que nós ligamos o amor de Deus na nossa vida? Quando aceitamos, quando levantamos a nossa mão e declaramos ser filhos de Deus. Quando nós falamos, é realmente esse sacrifício, esse amor me alcançou, me encontrou, e eu recebo, eu aceito. Então talvez você nunca tomou essa decisão, mas eu quero convidar você a tomar essa decisão nessa noite. Você que nunca aceitou o Senhor como Salvador, é noite de ativar, ligar na terra, para que no céu você esteja já aliançado nesse amor. Quer fazer isso? Gostaria que todos fechassem os olhos. Você quer fazer isso? Levante sua mão onde você está. Você que nunca tomou a decisão, nunca aceitou o Senhor, nunca recebeu o amor dele. E a Bíblia lá em Romanos 9, 10 e 11 diz assim, que nós temos que crer com o coração, mas confessar com a boca. Precisamos declarar que Cristo é o nosso Senhor. Quer fazer isso? Levante sua mão onde você estiver. Nunca aceitou, pastor, quero tomar essa decisão hoje. Quero mudar a minha vida. Tenho certeza, não vai te acontecer nada de mal, só de bênção, só coisa boa. Tua vida vai mudar, eu garanto para você. Acho que foi a melhor decisão. Tenho certeza, aliás, que é a melhor decisão que um ser humano pode tomar. Melhor decisão. Tomei essa decisão lá atrás, foi a melhor decisão, precisamos tomar ela. Quer fazer isso? Ou quer reconciliar, está se sentindo distante, muito longe do amor de Deus. Às vezes a gente, por causa do pecado,
como foi ministrado. O pecado, ele nos separa, porque a morte não é aniquilação, mas é separação. O homem se separa de Deus, isso é morte. O homem sem Deus, ele é um homem morto, mas o homem com Deus, ele é vivo e vivo para sempre, amém? Então quando você reconcilia no amor, aí você renasce. Ainda que morra o corpo físico, ressuscita, assim como Jesus ressuscitou. Então você quer fazer a decisão de reconciliação nessa noite? Levante sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Ou você quer aceitar Ele como Senhor da tua vida? Eu recebo o Senhor como meu Senhor. Temos alguém? Onde está a primeira pessoa? Temos alguém? Amém? Reconciliação? Não temos? Amém? Temos alguém? Se for, levanta a mão bem alto, irmão. Porque às vezes a pessoa está ali orando, eu não sei. Se for, levanta bem alto, uma das mãos, a direita. Tem? Reconciliação, tem alguém? Então que o Senhor proporcione outra oportunidade, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é digno, amém? Ele é digno de receber, aleluia, adoração, louvor, aleluia, glória a Deus. Era eu, passado, era eu condenado. Você era condenado, era passado. Agora você é filho de Deus, amém? Pode acender as luzes. Nós já estaremos encerrando o culto, mas antes eu quero fazer algo aqui. Nosso irmão Felipe vai fazer uma cirurgia amanhã, por volta das 15 horas, né, Felipe? Nós vamos fazer uma oração. Vem cá, Felipe, eu quero orar por você. Nosso irmão, servo aqui na igreja, vai fazer a cirurgia amanhã, amém? E eu quero orar junto com a igreja. Você pode levantar suas mãos, nós vamos pedir para que o Senhor o abençoe nessa cirurgia, amém? Pai soberano, eu oro, Senhor, pela vida do Felipe, Deus, que amanhã estará indo para aquele centro cirúrgico, uma cirurgia programada, uma cirurgia, Senhor, onde o teu filho já tem colocado em tuas mãos, mas nós oramos, repreendendo toda ação, toda opressão, todo mal que possa estar rondando, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ali, operando, usando a mão dos médicos, cirurgiões, toda a equipe. Prepara, Senhor, a Deus, toda a internação, prepara também, Senhor, a recuperação, Senhor, pois o teu filho é alguém importantíssimo na obra do Senhor. Ó Deus, nós oramos assim, colocando a vida do Felipe em tuas mãos, Senhor. Nós oramos como igreja, para que ele seja, ó Deus, ali operado, mas que o Senhor esteja com ele a todo o tempo, em nome de Jesus. Guarda a vida do Felipe, Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, Felipe? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Se você quer ir para o encontro, retirar as fichas, nós temos aqui no púlpito. Você pode passar aqui no púlpito mesmo e pegar a ficha, levar para casa. Se você vai convidar alguém, pode retirar aqui, ok? Amém? Esses são os avisos. Temos a reunião do encontro, segunda reunião, sábado às 19h. Nosso jejum da equipe, para a equipe do encontro, começa segunda-feira, tá bom? Amanhã já, né? Segunda-feira amanhã. Tô achando que é segunda-feira, tá bom? Amanhã. Então nós vamos agradecer a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto, pela celebração. Obrigado, Senhor, por uma palavra tão poderosa, falou ao nosso coração de forma tão especial. Obrigado, Senhor, pela reunião daqueles que ouviram o Senhor aqui, por cada vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus nós te bendizemos. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando em todo o decorrer da nossa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu perguntar algo que eu havia me esquecido. Alguém está conosco pela primeira vez no culto aqui? Levanta a mão bem alto. Temos um casal ali, mais um aqui, o Felipe, né? Glória a Deus. Tem mais um jovem aqui Tá com ele? Tá com... Sejam bem-vindos. A igreja vai dar uma salva de palmas, dizer o quanto vocês são importantes por estar aqui conosco. Obrigado pela tua presença. Obrigado em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, amém? Fiquem conosco. Glória a Deus. Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda essa igreja, todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. São na paz do Senhor Jesus. As águas quero mergulhar.